Olá, meu amigo e minha amiga. Eu espero que esteja tudo bem com você, mas se não estiver, não tem problema. Há um Deus que pode fazer com que todas as coisas fiquem bem para ti. Creia. Se você está feliz, melhor ainda. Sabe, não importa se você está depressivo, angustiado, Deus é o Deus de socorro. É o Deus que não se esquece de nós. Essa é a novidade que eu tenho para a tua vida nesse dia. E a Bíblia, ela não mente, creiam. Tanto é que se a gente for abrir lá no livro de Timóteo, no capítulo 3, não vou ler para você aqui agora, porque não é o foco, tá, do tema. Você vai ver que parece que a gente está abrindo o jornal de hoje. Mas vamos ao ponto, né? Normalmente os nossos pensamentos querem nos enganar e eles vêm para a gente com muita força, muitas vezes, as circunstâncias contribuem para isso. Muitas vezes é aquele casamento, né, que a pessoa não está muito feliz nele, talvez até porque falta uma coisa tão pequenina, o diálogo, ou algo parecido, ou um pouco de atenção, ou dar aquilo que gostaria de receber, mas também não é o foco, né? Apenas querendo pontuar algumas coisas que podem, quem sabe, mudar, né, o rumo das coisas. E assim, independente de qual seja a frustração, independente de qual seja o motivo da sua tristeza, né, da sua angústia, o que eu quero te dizer é que simplesmente, quando você resolve confiar em Deus e dizer, Deus, eu preciso do teu socorro, Ele olha para você com um olhar de misericórdia. E nós podemos ver que verdadeiramente a Bíblia, ela se cumpre porque está escrito lá em Lamentações de Jeremias, por exemplo, o seguinte, no capítulo 3, da seguinte forma, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, se eu estou me entregando ao problema, essa é a questão. Porque, na verdade, quando eu olho para Deus e eu digo, Deus, está difícil, tudo que muitas vezes a gente precisa fazer uma oração, é conversar com Deus. E não precisa ser aquela oração feita, bonita, que alguém ensinou, não, queridos. Basta que a gente chegue para Deus e abra o coração para Ele e diga, Senhor, é assim que eu estou e eu preciso da sua ajuda, eu preciso do teu socorro. Talvez você seja uma pessoa que ainda não fez uma aliança com Deus. Totalmente compreensível. Mas tem também aquela pessoa que muitas vezes está caminhando com Cristo, mas está frustrada independente disso. Por quê? Porque a religião, na verdade, ela não nos complementa propriamente, queridos. Ela é apenas um meio de obediência e onde a gente vai poder ali congregar, né? E tem algumas implicações para que isso se torne necessário. Então, assim, mas o relacionamento com Deus é que faz toda a diferença. Quando eu me relaciono com Deus, e Ele diz lá em Salmos 25:14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes Ele fará conhecer a sua aliança. Então, quando eu compreendo que Deus é um Deus de relacionamento, isso muda a minha história. Só que assim, quantas vezes a gente, por causa das situações do dia a dia, a gente termina esquecendo, ou muitas vezes negligencia, ou está tão abatido que não quer nem ajuda, muitas vezes. Mas eu te digo, sabedoria é você justamente saber e buscar praticar aquilo que você conhece. Principalmente se aquilo é uma coisa boa, evidentemente. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que é uma mentira do nosso inimigo e da nossa mente, que muitas vezes usa os nossos pensamentos para nos abater, dizendo que nós estamos sozinhos. Porque aqui no livro de Isaías, no capítulo 29, no capítulo 49, versículo 15, diz da seguinte forma: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isso quem diz é o Senhor para nós. Então, e a Bíblia não mente? E lá também em Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Então, assim, se Ele está contemplando até os maus, e quando Ele contempla, querido, não é para julgar, porque Deus não é aquele Deus que é apenas um juiz, não. Ele também é advogado, sabe? Enquanto há tempo, Ele é o advogado. Então, quando Ele olha para aquela pessoa que Ele vê que não está dentro dos padrões dele, Ele não aposta que aquela pessoa vai morrer daquela forma, não. Ele diz, não, eu tenho um projeto para essa vida e eu creio na mudança dele. Eu creio que ele vai ser transformado. E quando nós olhamos assim para a situação, olhamos para o nosso parente, até mesmo ainda que aparentemente não tenha, né, aparente solução, Deus é aquele Deus que Ele sabe como tocar e sabe como transformar.
Então, quando nós confiamos no Senhor e entregamos no altar dele, seja qual for a angústia, seja qual for o problema, ele age. E eu tenho na minha vida, né, um testemunho, alguns testemunhos, inclusive, da intervenção do Senhor, que fez toda a diferença. Hoje, o que eu tenho para trazer para a tua vida é apenas até aqui, tá? Mas amanhã trarei justamente um testemunho que ele é bem forte em relação ao cuidado de Deus. Esteja conosco e compartilhe esse vídeo, porque talvez alguém esteja deprimido, talvez não seja você, mas alguém esteja deprimido e precisando ouvir uma palavra de estímulo. E eu quero te dizer, nós temos um amigo, tá? E esse amigo, ele nos ama, ele cuida de nós.